Sejam todos muito bem-vindos ao canal Direto da Bíblia. É um prazer ter você aqui. Para mim é uma honra também ter você aqui. Espero poder retribuir da melhor maneira possível, né, a sua confiança de você chegar até aqui para saber um pouco mais o que significa, né, o canal Direto da Bíblia. Meu nome é Flauzino Faria Holt. Eu sou fundador do canal Direto da Bíblia e também de uma plataforma que muito em breve vai estar disponível para todas as pessoas que quiserem, que é a AV12 Holt, que é desenvolvimento e crescimento humano. Bem, há alguns anos atrás, mais precisamente aí, talvez há 10, 12 anos atrás, eu percebi dentro do contexto religioso que existia algumas, não vou dizer algumas falhas, mas existiam algumas coisas que as pessoas não conseguiam entender, inclusive eu, de não entender assim alguns acontecimentos dentro da igreja. Claro que meu início nessa caminhada espiritual, eu fui criado com os avós e eles eram católicos. Claro que a gente começa ali a trilhar, etc. Mas com o passar dos anos a gente vai percebendo percebendo que talvez não é bem aquilo que a gente quer, não é aquilo que a gente entende. Então eu comecei uma busca aí espiritual para poder entender um pouco mais como é que funciona tudo isso. Queria entender mais sobre Deus, entender mais sobre o significado da vida, perguntas que as pessoas fazem, de onde eu venho, para onde eu estou indo, quem é Deus, de onde Deus veio, etc, etc. Bastante tempo atrás. Porém, depois de percorrer aí algumas instituições, eu percebi ali que havia alguma coisa que não estava batendo, né? Por exemplo, tinha algumas perguntas que as pessoas faziam relacionadas propriamente à religião, mas relacionadas a Deus, por exemplo. Muitas pessoas diziam assim: por que eu oro e as coisas não acontecem? Por que a outra pessoa ora e as coisas parece que acontecem para ela? Será que Deus não me ouve? Será que eu não estou fazendo a coisa certa? Será que Deus privilegia uns em detrimento de outros? E quando você olha o mundo religioso, você vê, eu estou falando só de cristianismo, né? Claro que eu não estou colocando aqui as outras religiões, mas dentro do cristianismo existe várias vertentes, milhares de religiões, de denominações. E isso também me intrigou, porque muitas pessoas diziam que, é uma pergunta interessante, porque se Deus é um só, e a mensagem é uma só, que é contida nas Escrituras, por que existe essa diversidade de religião? Por que existe tanta religião? São perguntas, às vezes, assim, que a gente fica pensando. Por que alguns passam, sofrem mais que os outros, e outros nem tanto? Alguns talvez são mais abastados, outros nem tanto. Será que isso tem alguma influência? E a gente percebe, eu percebi isso, que dentro da igreja, da chamada igreja, muitos pastores, principalmente, com a ascensão do pentecostalismo, que hoje você coloca tudo aí engloba tudo dentro da igreja evangélica, você vê que as pessoas acreditavam assim, acreditavam não, você vê que as pessoas sempre traziam, tenta buscar, angariar esses seguidores, apelando para isso, olha, vem para cá que aqui você vai conseguir, aqui é isso, aqui é aquilo, é cura, é prosperidade, é não sei o que e tal. E muitas pessoas iam e vão e se decepcionam. Então, mais ou menos dentro desse contexto, é que eu olhei para tudo isso e dei uma parada e falei, peraí, olha, eu preciso pesquisar isso melhor. Eu preciso entender sobre isso. Para mim, pessoalmente, para minha família e também para outras pessoas, porque eu pensei por que Deus, qual que é a maneira que Deus age, como que Deus trabalha nesse sentido. Então eu iniciei uma busca nesse conhecimento, precisamente 10 anos atrás, 10, 12 anos atrás. Foi muito intenso durante mais ou menos 4 anos, onde eu tentei ao máximo me
preencher essa lacuna, vamos dizer assim. Que havia um vazio que eu não conseguia entender. E eu fui buscar, sim, né, dentro de várias religiões, estudando as doutrinas de várias religiões. Algumas delas eu cheguei a frequentar para me poder aprender um pouco mais o que tinha dentro daquelas religiões. Fiz, né, as teologias, porque as teologias, existe uma teologia que é ensinada, né, para as pessoas, mas na verdade é que quando você olha para essas organizações, cada organização ela tem embora as teologias elas parecem que se fundem, mas cada uma delas tem uma teologia, porque a teologia delas abrange o conhecimento específico que eles divulgam, as doutrinas deles, né? A doutrina da igreja. Isso acontece em todas, e eu procurei entender o máximo que eu pude dentro, até hoje, claro, eu continuo, não parei os estudos, hoje o estudo hoje é mais pautado, né? Eu tenho alguns estudos que eu procuro desenvolver um pouco mais, entender um pouco mais aqui, outro lá, mas de uma forma geral eu busquei entender mais essas doutrinas dessas igrejas, das principais igrejas, não de todas as igrejas, sempre no contexto cristão, né? Claro que você dá uma passeada ali pelas outras religiões, como talvez o budismo, o shintoísmo, enfim. Mas na verdade, assim, eu fui apenas de curiosidade, não me aprofundei nessas crenças, apenas para entender um pouquinho aonde eu estava, né, trilhando o meu caminho, mas o meu foco principal, 100%, foi o cristianismo, tentar entender um pouco mais sobre o que eu vivia até então eu fui levado, né, a isso, mas eu não entendia muito bem como é que funcionava. Claro que depois de alguns anos é que eu fui entender melhor, e por isso foi essa busca minha para entender isso. Entender sobre milagres, entender sobre dons, entender sobre quem é Deus, quem é Jesus, Espírito Santo, desenvolver sim um conhecimento profundo dessas áreas, e realmente me ajudou bastante, e claro que eu passo isso para frente para as pessoas. E uma dessas coisas que eu percebi é que mesmo você conversando com pessoas, poucas pessoas que a gente tem acesso, às vezes as pessoas ficavam perguntando. Me lembro que eu tive uma reunião uma vez que eu visitei uma pequena igreja numa cidade no interior de Minas, e quando eu cheguei, que eu fui conversar com as pessoas rodearam, né, me rodearam ali, e elas faziam perguntas, eu nem terminava de responder e já tinha um bombardeio de perguntas, muitas perguntas sem respostas. E as pessoas queriam saber. E o que me deixou impressionado é que essas perguntas, muitas delas, vinham de pessoas que estavam na liderança daquela pequena igreja. E enfim, isso me levou a pensar o quê? Olha, eu preciso ajudar essas pessoas. Eu preciso falar com essas pessoas. Passar para elas o que eu consegui entender nesse período, nesse tempo de estudo, né? E conversando com pessoas próximas a mim também, disseram, olha, você precisa fazer isso, a gente precisa reunir, precisa fazer isso. A questão é que a internet hoje, ela desencadeou essa possibilidade para que a gente possa levar e entender um pouco mais sobre como que funciona todo esse mecanismo. E para que eu pudesse chegar nesse ponto, né, claro que eu passei um período e para que pudesse chegar nesse ponto de poder estar passando para as pessoas isso. E a nossa missão é essa, é poder ensinar as pessoas que Deus ensinar as pessoas de maneira, com uma visão bíblica, sim, mas uma visão não somente bíblica, mas uma visão de mundo, uma visão do próprio Cristo, no sentido de que Cristo, ele estabeleceu algumas coisas que hoje você consegue encontrar muitas respostas daquilo que Jesus fazia dentro da física quântica, quando você fala de espiritualidade. Não que a física quântica vai explicar a espiritualidade ou vai explicar alguns fenômenos, mas nós podemos entender muitos deles, né? Eu
eu acredito que, diante de muita coisa que eu já percebi, que eu já vi, já li também, é uma conclusão que as pessoas, quando as pessoas elas vão por esse caminho, elas vão entender isso também. Mas sempre com a mente voltada principalmente para a espiritualidade. Porque a espiritualidade, diferente de religião, a espiritualidade é uma espiritualidade que vem diretamente de Deus. E eu vou falar um pouquinho aqui para você. Porque a religião, ela infelizmente eu digo isso, porque ela não pode ajudar as pessoas a desenvolver aquela espiritualidade, a espiritualidade verdadeira que vem de Deus. E por que ela não pode? Porque a religião ela está presa numa bolha, né? Ela está presa. Cada religião ela coloca, eu sempre costumo dizer que elas colocam Deus dentro de uma caixa e essa caixa é delas. E as pessoas, quando elas vão para organizações, elas têm que seguir aquele Deus da caixa, né? Então isso faz com que as pessoas ficam ali presas, elas não conseguem desenvolver a sua espiritualidade. E em alguns casos específicos, essas religiões, elas travam a pessoa, elas não deixam a pessoa se libertar. Essa é a grande verdade. E por isso, quando eu percebi isso, eu falei, isso não pode acontecer. As pessoas são livres. A liberdade que nós temos, que Deus nos deu, é maravilhosa. Nós temos que trabalhar isso, nós temos que colocar isso em prática. E para que você possa fazer isso, em muitos casos, você tem que abandonar a bolha religiosa. Mas não só isso. Essa religião, como nós conhecemos hoje, né, teoricamente, que é digamos assim, o braço de Deus na Terra, isso não é verdade. E isso também não vai perdurar por muito tempo. Vai chegar um momento que essas religiões elas terão um fim, não um fim em si próprio, né? Muitas vão fechar as portas porque elas não vão conseguir, elas vão sucumbir ao sistema. Mas o principal é que essas religiões elas têm um fim no sentido de ser, né, por assim dizer, um mecanismo de acolhimento para o entendimento de Deus. Eu vou explicar um pouquinho melhor. As religiões que nós conhecemos hoje, a maioria delas, e eu vou te dar uma resposta aqui interessante, muita gente pergunta por que existe tanta religião? É porque essas religiões são puramente humanas, são criadas por seres humanos. Por isso existe uma variedade tão grande de denominações, que nós chamamos de religião. Chamamos até de igreja, mas na verdade religião é uma coisa, igreja é outra. Existe a religião verdadeira e existe a igreja verdadeira. E isso também nós ajudamos as pessoas a entender. É um objetivo meu também, é uma missão também que eu tenho, de poder ajudar as pessoas a entender esses pontos assim. Por quê? Isso aí você vai conseguir identificar em que lugar que você está dentro, né, desse mecanismo todo, dentro da história, vamos dizer assim, da humanidade. Então, essa religião, como ela é criada por homens, Deus ele permite que isso continue, assim como ele permite outras coisas, mas nós estamos falando especificamente de religião. Deus permite porque elas, por mais imperfeitas que sejam, elas funcionam como uma porta de entrada, né? Ou seja, elas têm ali uma porta de entrada para que a pessoa possa ter um contato assim com algo diferente, né? As pessoas chamam de algo sagrado. A questão é que essas portas elas serão fechadas, né, no tempo do fim, que quando eu falo tempo do fim é uma troca de sistemas, você vai aprender isso também. Então nesse período essas portas serão fechadas. Então essas religiões elas deixarão de existir como um mecanismo permitido por Deus, né? Porque claro que vai existir um outro canal, uma outra porta de entrada e isso aí é uma coisa magnífica que as escrituras nos ensinam, né? Isso que eu estou falando para você está tudo dentro das escrituras, né? Nós vamos passando isso aqui dentro do canal, nós vamos ensinando, mostrando para as pessoas como é que funciona tudo isso, aonde que está cada coisa e tal.
Nós vamos ter um estudo completo disso e eu vou poder passar assim para vocês, tá bom? A partir de vídeo, a partir de estudos também aqui no canal. Então, percebendo isso, foi a partir daí, quando eu vi essa bolha, quando eu entendi que essas religiões terão um fim, quando eu entendi qual é a igreja verdadeira, quando eu entendi o que é religião, e o melhor, o que é a religião verdadeira, quando eu percebi que algumas pessoas praticavam a religião verdadeira, mas sem estar na igreja, e outros que estão na igreja e que não praticam a religião verdadeira. Então isso me trouxe assim uma claridade, entendendo isso, me trouxe uma claridade muito grande, né, no mundo espiritual. E eu percebi que eu precisava passar isso para frente. Eu não posso guardar isso para mim. Identificar a igreja, né, identificar, saber quem é Deus, saber quem é Jesus, saber que é o Espírito Santo, saber como que funciona esse mecanismo, saber do propósito de Deus que tem, né, desde o início. Deus tem um trabalho, montado um trabalho, tudo isso, saber, entender o livro do Apocalipse, que era uma coisa que eu tinha muita vontade de saber como é que funciona todas aquelas alegorias, quem é quem nessa história, como que funciona isso, né? Porque eu percebi dentro do estudo das Escrituras, por exemplo, que Deus, antes mesmo de existir o Apocalipse, é uma coisa que interessante, que muitos até sabem disso, né? Que Deus, ele já desde o início, ele já conta o final. Então, o Apocalipse é meio que um apanhado de tudo que Deus já contou lá no início, né? Para que as pessoas possam ter um senso de urgência, para que elas possam entender, claro, ali está de maneira alegórica, mas à medida que você entende o propósito central, né, a espinha dorsal do plano de Deus, você consegue entender de maneira assim absurda como é que funciona tudo ali e como que vai acontecer as coisas. Entender textos, às vezes, que antes bloqueado, até hoje para as pessoas. A maioria, eu vejo às vezes pastores, os líderes de igreja, padres, disso, não importa. Eu já vi algumas palestras, né, das pessoas falando especificamente disso ou daquilo, e você vê que as pessoas elas estão lá nas bolhas, elas estão nas caixas delas, estão no passado. Porque para e pensa o seguinte, uma das coisas que você vai aprender, se você seguir comigo aqui no canal, você vai aprender o seguinte: o mundo ele está em transformação, completa transformação. Você não precisa ser especialista para você ver tudo que está acontecendo. O que está acontecendo? É só você olhar tanto no campo, é só você olhar os cenários do mundo, né? Seja principalmente, né, na tecnologia, o avanço que nós estamos tendo. Você vê no social, na moral das pessoas. Você vê o que está acontecendo no natural da Terra, até podemos dizer até do universo, porque existem coisas acontecendo também. Você vê que há uma mudança gigante em tudo isso. Aí você fala, por que isso está acontecendo? Quando você olha, né, para a descrença das pessoas, para a falta de fé das pessoas, países ao redor do mundo, né, tendo ali a sua grande maioria ali, tudo perdendo a fé, tornando-se ateus. Você vê igrejas, né, fechando, e você olha para o outro lado, você vê as chamadas igrejas trabalhando, né, muito essa parte social e a parte também do desenvolvimento, no sentido de trazer, né, para dentro deles as pessoas, mostrando que ali elas vão obter resultado Y, X, e isso às vezes não acontece. Há uma mudança gigante. E quando você olha para tudo isso, você fala, caramba, o que está acontecendo? Então, nós temos que nos encontrar dentro desse emaranhado de coisas. Nós temos que perceber aonde nós estamos e o que eu e o que você pode fazer. Nós temos que fazer a diferença. Nós temos que entender como que isso está girando
e fazer uma mudança. E você vai perceber o seguinte, eu vou te mostrar que tudo que Deus fez, a partir do momento que você entende o propósito, você vai perceber que Ele já te deu a capacidade para você desenvolver tudo que você precisa. E isso é algo maravilhoso. Por quê? Porque tudo que você precisa, tudo, quando eu digo tudo, é tudo que você precisa, está em você. Então, quando você entender isso, você vai entender também, quando você entende isso, você entende o trabalho de Deus, você entende como é que funciona todo esse mecanismo, aí você vai entender, você vai obter as respostas a perguntas complexas. E você vai ver que o negócio não é tão complexo assim, a resposta. Porque Deus ele já estabeleceu o que tem que ser feito. A diferença que as pessoas não sabem é que o que Deus faz, como que Deus age na Terra, é que as pessoas confundem por não saber, ou se sabe, escondem das outras pessoas. Quando você entende como que Deus trabalha, como que Deus age, em que ponto Deus realmente vai ali e coloca a mão. Quando você descobre isso, aí você vai ficar maravilhado, você vai entender tudo. Você vai, meu Deus, estava na minha frente, eu não conseguia enxergar. Mas isso é maravilhoso. Então, o nosso objetivo, o objetivo do canal da Bíblia, o meu objetivo, o objetivo das pessoas que estão com esse trabalho, e você pode se tornar, né, junto com a gente, você pode vir a multiplicar esse conhecimento que você pode obter, você pode também participar junto com a gente em qualquer lugar que você esteja. Você vai poder pegar isso e você vai poder colocar isso para frente também, juntar-se a nós nessa missão. Isso é na verdade, o que eu quero fazer para você vir realmente juntar-se a nós nessa missão de mostrar, na verdade, não é um novo evangelho. Não existe novo evangelho. Existe uma amplitude de conhecimento. É diferente. Uma amplitude de tudo aquilo que Deus ele tem em reserva. Porque mesmo para uma pessoa que não acredita em Deus, ela vai perceber que realmente existe algo acontecendo, algo maior e que vai acontecer. Quando você entender tudo, como funciona tudo isso, eu tenho certeza que você vai perceber, você vai falar, olha, eu não posso guardar isso. Porque esse conhecimento que você vai aprender aqui, eu tenho certeza absoluta que ele vai fazer parte de uma mudança extraordinária da história. E você vai perceber dentro das escrituras como que isso vai acontecer. E quando você perceber, quando você enxergar isso, você ver isso, não tem como você voltar atrás. Eu já tentei, lá no começo dos meus estudos, achar um outro caminho, mas não tem como. Ele não te leva, não tem como. Você pode girar, você vai cair no mesmo lugar, entre aspas, porque você sabe que existe sim um propósito gigante, e esse propósito gigante já foi estabelecido, e nós temos que estar nesse nível, nós temos que estar no mesmo alinhamento de Deus, para que você possa sim entender isso e viver a sua vida de maneira plena e viver a sua vida realmente com resultados, tá bom? Alguém pode perguntar assim, mas eu vou aprender a fazer orações, eu vou entender sobre Deus, o Espírito Santo, a espiritualidade, como é que ela funciona, como que eu consigo alcançar isso, como que eu desenvolvo. Tudo você vai aprender, tá bom? Tudo. Anos, talvez você possa falar, eu vou aprender, porque tem pessoas que vão fazer igual eu fiz, tentar buscar isso sozinho, mas demanda tempo, muito tempo, muitos anos, porque ainda mais hoje no período que a gente vive, se você tiver uma maneira de acelerar esse processo, né, de buscar isso de maneira acelerada, é muito bom. Por quê? Porque você desenvolve muito mais rápido.
que as coisas estão mudando muito rápido, tá bom? Então, eu quero fazer um convite para você se juntar-se a nós, para você fazer parte da nossa comunidade. A nossa comunidade, ela começa agora, né, você pode se inscrever aqui no nosso canal, tá bom? Vai ter um grupo de WhatsApp, onde as pessoas vão poder entrar ali a gente vai poder manter um contato mais estreito ali, né? Eu vou estar sempre colocando coisas ali, e também a gente sempre vai abrir para perguntas, né? E a gente vai ter esse contato. Assim que a plataforma estiver pronta, você vai poder ir para a plataforma, vai acelerar mais ainda o teu processo e o teu conhecimento. Se você já tem conhecimento, você vai desenvolver mais. Se você não tem, você vai aprender tudo. E outra coisa, eu tenho um desejo muito grande para que a gente possa também fazer, né, no futuro bem próximo, eventos presenciais, onde a gente possa trocar ideias ali ao vivo, né? Ideias que com certeza vão edificar, não só a mim, mas edificar também a você, a todos nós. Tá bom? Então é isso. O nosso trabalho é um trabalho de crescimento e desenvolvimento espiritual. Eu chamo de ativação de crescimento espiritual. E a espiritualidade, preste atenção nisso, a espiritualidade é que vai fazer toda a diferença muito em breve. Pode acreditar nisso. Se você vier com a gente, você pode ter certeza que após você ter esse entendimento, você vai falar, olha, realmente é isso aqui, tá bom? E, claro, você vai ativar o Espírito Santo e você vai entender de maneira profunda as Escrituras. Fica aqui meu convite para você vir. Seja muito bem-vindo a esse canal. Espero poder corresponder, né, de maneira realmente gigante com a expectativa que talvez eu criei em você. E se você realmente está com essa expectativa, pode ter certeza que eu tenho certeza absoluta, e você pode ter, que você vai sair muito mais edificado. Tá bom? Então, é isso. Muito obrigado pela atenção e a gente se vê por aqui. Um abraço.